falar, Senhor, e revelar a Tua vontade, que é perfeita nas nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus e nós Te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Alguém pode citar aí Efésios 4:27 bem alto? Um de cada vez, não todos ao mesmo tempo. Efésios 4:27. Mais alto, Gilmar. Não deis lugar ao diabo. E é sobre ele, sobre o capiroto e as obras dele que nós vamos falar nessa noite. Nós temos falado durante muito tempo, já tem mais de meses que nós temos falado muito sobre a oração, os efeitos da oração, a necessidade da oração, a busca pelo Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, a necessidade da presença do Espírito Santo. E nós não vamos mudar hoje, nós não vamos deixar de falar da necessidade da oração, da necessidade da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque as obras do Espírito Santo, elas vão muito além, vai muito além do que às vezes nós limitamos ela. Às vezes nós pensamos somente como a questão dos dons espirituais, a questão das línguas, né, de falar em línguas, as dons de cura, né, o fruto do Espírito. Mas hoje eu queria trazer para a igreja, assim como veio para mim uma palavra, que nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de uma vida de oração, para não dar lugar ao diabo. Quem pode dar um aleluia que dá lugar ao diabo? Oh. Atentos, misericórdia. Mas aqui, ninguém dá lugar ao diabo, só de Manaus para lá, né? Aqui, graças a Deus, ninguém dá esse lugar. Mas uma das maneiras, ou a maneira que nós temos, ou são várias, mas uma das maneiras mais sorrateiras, só que mais que nós abrimos mais oportunidades do diabo entrar, nós darmos lugar ao diabo, é através, a maneira de dar o lugar ao diabo é oferecendo a nossa mente para o próprio. Oferecendo a nossa mente, de que forma? Se tornando um questionador mor, um questionador absoluto, do que? Um questionador do pecado, um questionador da justiça e um questionador do juízo. Quando nós começamos a nos tornar muito questionadores das obras do Espírito Santo, questionadores da palavra de Deus, questionadores da obra de Deus na nossa vida, será que é tudo isso? Será que é por esse lado? Será que é assim? Começa a nossa mente ficar muitas dúvidas na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração. Isso é um terreno maravilhoso para o diabo. E uma coisa que nós temos que ter atenção, os filhos de Deus têm que ter atenção, é a forma que o diabo entra quando nós damos lugar a ele. O que acontece? Às vezes nós temos uma imagem, até de repente como nós somos ensinados, mas nós temos uma imagem do diabo, aquele bicho enorme, com aquelas rampas, né? Ou muita maldade ao redor, e ele traz isso, ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele é muito esperto, ele é muito perspicaz, ele é muito bom no que faz, tanto que ele, com seus argumentos, convenceu 1/3 dos anjos do Senhor a se rebelarem. Então, nós temos que ter um cuidado grande no quesito de não darmos lugar ao diabo. Eu fiz um pequeno poema usando 3 autores: João, Paulo e Pedro. Eu juntei 3 ou 4 versículos e fiz um pequeno poema.
que diz assim: filhinhos, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. E não se admire, porque o próprio Satanás se disfarça também de anjo de luz. Então não se deixe enganar por ninguém, porque aquele que pratica a justiça, ele é justo, assim como Cristo é justo. Mas aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para que destruísse as obras do diabo. Então, existe toda uma artimanha, existe todo um propósito, todo um desejo e todo um projeto do diabo em entrar no nosso terreno, em buscar lugar nas nossas vidas, para o quê? Para nos destruir. Porém, essa guerra já está perdida, porque Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu lembro da primeira vez que eu ajudei a minha mãe a expulsar um demônio de uma familiar. Meu Deus, eu tinha uns 12 anos. Eu nunca mais esqueci, nem dos olhos dela, nem da forma que ela se dobrava em cima da cama. E eu fiquei com aquilo ali, e por muito tempo, eu lembro um pouquinho da história, e eu queria, acho que sair daquele lugar, né, da sala, ou do quarto. A gente estava no quarto, e a mãe, acho que me puxou, fica aí, né, e aí a gente começou a expulsar o demônio. E ali eu vi que a autoridade do Senhor, quando nós usamos e clamamos pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, então há poder em nossas palavras, e nós não precisamos temer o mal. Só que o que acontece é que quando isso ocorre, quando nós temos essa autoridade, essa ousadia de expulsar o diabo, expulsar o demônio da nossa casa, da nossa família, ungindo a nossa casa, ungindo os nossos filhos, familiares, enfim, quando nós temos essa autoridade, essa ousadia, nós temos que lembrar que nós precisamos e devemos continuar na presença do Senhor, porque só nós não derrotamos o diabo. Aliás, nós somos, se achar muito forte, se achar muito grandão, cuidado, pode levar uma surra igual os discípulos. Então nós precisamos estar preparados, com as nossas armaduras ajustadas e na presença do Senhor. Mas eu quero voltar da forma que o diabo pode e tenta entrar na nossa vida. Lá em 2 Samuel fala sobre a história quando Absalão estava maquinando se rebelar contra o rei Davi, contra o seu pai. E o que ele fez? Ele ficava à porta da cidade, e cada um dos habitantes da terra, cada um daqueles homens e mulheres que vinham à presença do rei, precisavam do favor do rei, pedir justiça ao rei, Absalão chamava eles, e Absalão dizia: não, o rei está muito ocupado. O rei, ele é bom, ele quer fazer as coisas, mas hoje ele está ocupado. Então, o que eu posso fazer por ti? Como que eu posso? E ele começou a ajustar as coisas, e começou a conquistar o coração dos homens. Começou a conquistar o coração daqueles homens e mulheres. Só que a intenção de Absalão era para gerar uma rebelião contra o seu pai. E ele conquistava o coração dos homens de Israel para quê? Para ter aliados, para ter esses aliados e se rebelar contra o rei. E o que tem a ver essa história? Sorrateiramente, mostrando tudo de bom, porque o que a população dizia? Nossa, o rei é muito bom, mas Absalão é muito melhor. Absalão resolve as coisas. Só que o intuito de Absalão não era ajudar o rei, mas era se rebelar contra o rei. Por isso que, quando a gente olha a palavra de Deus, que Paulo, numa discussão contra os falsos profetas, contra os falsos apóstolos, ele disse assim: eu não me admiro, porque até Satanás se torna anjo de luz.
Então nós temos que cuidar, porque o diabo, às vezes, ele não vem da forma que nós pensamos que ele vem, destruindo tudo, arrebentando com tudo. Ele é muito sorrateiro. Ele tenta, e de uma forma muito sutil e eficaz, porque nós vamos abrindo brechas, nós vamos abrindo lugar para ele entrar, e ele vai aos poucos entrando. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro, aliás, você está com a sua Bíblia aberta no livro de Efésios, e nós vamos ler o versículo 17 em diante. Que diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Até aqui, depois a gente segue. Na década de 1960, começou um novo modelo de satanismo. Começou um modelo de satanismo religioso. Alguém aqui tem a Bíblia satanista? Trouxe essa noite? Não temos nenhum, graças a Deus. Mas nós precisamos nos preparar, porque daqui a pouco vão começar a entrar nas igrejas. Daqui a um tempo, esse satanismo, esses satanistas vão começar a entrar aonde os filhos do Senhor estão. E é por isso que os filhos de Deus precisam estar preparados, e não podem levar o evangelho de qualquer forma, porque eles não levam a sua filosofia de qualquer forma. Eles são muito fiéis ao que eles acreditam e creem. Eu separei um versículo da Bíblia satânica aqui. É o satanismo de LaVey, 1960 mais ou menos, que diz bem assim: diga dentro do seu próprio coração, eu sou o meu próprio Redentor. Quando Satanás, ele começa lá no céu, Isaías fala sobre isso, a não aceitar mais a autoridade de Deus sobre ele, e sobre o seu ministério, enfim. Mas ele começa, e ele diz, Isaías fala que ele começa a conversar com os outros anjos, para que eles, junto com eles, se tornem iguais a Deus. Percebam que ele não quer ser mais, ele quer ser igual a Deus. Só que Deus é soberano, e é essa uma das mentiras que tem vindo sobre as nossas vidas. É essa uma das mentiras que tem chegado até as nossas rodas de conversa no trabalho, até as nossas rodas de conversa na escola, até as rodas de conversa na faculdade. E ele começa a distribuir as suas obras, porque as obras do diabo, elas são de questionamento, elas são totalmente contrárias às obras da cruz. Deixa eu fazer um cenário aqui sobre as obras do inferno, e sobre o verso de que o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa aniquilar, tragar. Imagina o diabo sentado aqui, aí ele não está bem longe, mas ele está sondando o coração. Daqui a pouco ele percebe uma mente questionadora no nosso meio. Daqui a pouco ele percebe uma mente vacilante, e que vai se tornando um coração indeciso. E como que isso acontece? É quando ele vê um filho de Deus, um crente no Senhor Jesus, que não ora, que não lê a Bíblia, que não jejua, que não vigia,
como que, agindo dessa forma, ou faltando essas práticas, essas disciplinas, como que nós vamos vencer o diabo? Como que nós não vamos dar lugar ao diabo? Porque nós estamos vazios, vacilantes, nós estamos indecisos, e é por isso que nós começamos a nos tornar então questionadores da obra do Senhor, porque nós não estamos vivendo a obra do Senhor. E quando nós não vivemos em oração, em jejum, em vigilância, quando nós não vivemos em leitura da palavra, nós começamos a questionar tudo, porque são milhares de informações que chegam até nós durante o dia. Verdade ou não? Verdade. E se você não está firme na palavra de Deus, se você não está firme em oração, se nós não estamos firmes em oração, se nós não estamos firmes buscando o Senhor, qualquer vento por aí vai trazer dúvida de quem é o Senhor em relação à sua vida. Eu vi um vídeo de um jornalista bastante famoso aqui do Sul, um cara que eu gosto, um cara muito inteligente, e ele falou sobre, ele diz que é ateu, mas que respeita muito a fé das pessoas, e ele diz no vídeo dele, ele fala sobre, com alegria, uma disposição assim, sobre os benefícios que a fé traz, e ele diz: eu respeito a fé do outro, mesmo eu não acreditando no que o outro crê. Quem frequenta um culto religioso, e dele traz um dado científico, tem 29% chances de aumentar seus anos de vida. Por quê? Porque muda o seu comportamento. Os espiritualizados, eles são mais felizes, porque a fé quer o bem. Tudo o que ele falou são coisas boas da fé. Tudo o que ele falou são coisas que ele falou, mas ele não crê. E tudo o que ele falou não é tudo que é o Evangelho. Porque quando nós chegamos até Deus querendo somente os benefícios, então nós estamos com um propósito errado. E quando nós ouvimos alguém importante falar uma coisa dessas, e nós não estamos firmes em oração, em vigilância, em jejum, em palavra de Deus, nós ficamos: peraí, realmente, eu vou aos cultos porque é bom, porque lá na igreja eu tenho mudado o meu comportamento. Não, lá na igreja tem me ajudado. Sabe, amados, o Evangelho não é um lugar de autoajuda. O Evangelho, a presença do Senhor é um lugar de entrega total. Essa é a diferença. Estão pregando para nós coisas que o satanismo prega. Estão pregando para nós coisas que diga dentro do seu próprio coração o que eu mereço. Eu sou o meu próprio redentor, eu faço as minhas escolhas, porque eu escolhendo para a minha vida é a melhor escolha. Não! Quando nós vivemos o Evangelho verdadeiro de Cristo, nós esperamos a justiça de Cristo. A obra da cruz foi uma obra de silêncio. Como um cordeiro mudo ele se entregou. Lá na cruz não teve discussão sobre o direito de Jesus estar ou não na cruz. Ele se calou e esperou a justiça do Pai, porque ele sabia que o propósito do Pai era maior do que o propósito dele como homem. E isso nós temos que aprender, amados, porque quando nós vivemos para nós mesmos, vivemos somente a nossa vontade, então isso entrega um terreno promissor para Satanás entrar na nossa mente. E é aí onde nós damos lugar. Por quê? Porque as obras do diabo e as obras de Satanás, elas são o individualismo, o egoísmo, o hedonismo, que é eu querer o meu prazer acima de todas as coisas, a justiça própria e uma autopreservação. Esses são os frutos, essa é a obra de Satanás, e é exatamente o contrário da cruz, aonde nós buscamos em silêncio a justiça de Deus, onde nós buscamos quando nós nos sentimos injustiçados, não numa rede social, não em uma briga, nós procuramos na cruz a justiça de Deus. Quando nós nos sentimos afligidos, nós não procuramos culpados, nós não procuramos a quem nós podemos acusar, nós procuramos a cruz, nós procuramos a obra de Deus, nós procuramos Jesus. Porque quando eu me sinto nessa situação de injustiçado, quando eu me sinto nessa situação de precisar de algo que eu não estou feliz,
e começa a procurar culpados, e começa a culpar a Deus, e começa a questionar a Deus, é um terreno maravilhoso para o diabo entrar. E o problema é que quando o diabo entra, quando ele tem o acesso livre, ele vem e destrói. Então é importante que a gente entenda que o diabo, ele está ao derredor, ele está buscando a quem possa, e ele não está no mundo, ele está dentro da igreja, porque o que ele quer com quem ele já tem? Ele quer quem ele não tem. E nós temos que, na semana retrasada, nós pregamos sobre a questão da inclinação para aquilo que é do espírito ou para aquilo que é da carne. E nós precisamos entender que as obras do espírito precisam ser, os nossos olhos precisam estar em busca das obras do Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos dar lugar ao diabo. Pouca coisa é suficiente para que nós venhamos, quando eu digo o homem, tá? As obras, nós damos lugar a Satanás, porque nós muitas vezes somos individualistas, egoístas, buscamos primeiro o nosso prazer, buscamos a nossa justiça própria, e buscamos a nossa autopreservação, aonde o Evangelho diz que nós precisamos amar o próximo, cuidar dos outros, não cuidar de si mesmo. Nós precisamos confiar em Deus, sermos zelosos, sermos amáveis. Os frutos do Espírito precisam estar sobre a nossa vida, e isso vai fazer com que a porta, o portão do terreno que o diabo tenta entrar, estará fechado. João 16, 8, 11 diz assim, sobre as obras do Espírito Santo: quando ele vier, Jesus falando aos discípulos, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando eu começo a questionar, como foi no início aqui, a minha mente começa a questionar o pecado, começa a questionar a justiça, e começa a questionar o juízo, então eu começo a oferecer a minha mente para o diabo fazer o que quiser com ela. O que é pecado? O que é o pecado? O pecado é um egoísmo que nos coloca longe de Deus. É um individualismo, é um egoísmo, é uma paixão própria que nos coloca longe de Deus, e mais do que isso, contra Ele. 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Não tem um jeito fácil de dizer isso, igreja. A palavra de Deus, ela é muito, nós não temos que tentar atualizá-la. A palavra de Deus, ela diz: aquele que pratica o pecado, ele é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então há uma perspectiva, e mais do que uma perspectiva, há uma solução para isso. Não manifestar as obras do diabo, mas manifestar em nós as obras do Espírito Santo. Então, esse pecado não são regras que limitam a nossa vida. Eu posso isso, não posso aquilo. Posso isso, não posso isso. Não, o pecado não é só isso. Senão seria uma limitação de eu fazer o certo e errado. Para eu não pecar, eu preciso amar o Senhor. Para eu não pecar, eu preciso amar o Espírito Santo. Porque quanto mais eu amo o Espírito Santo, menos eu quero desagradar Ele, menos eu quero entristecer Ele, menos eu quero pecar, menos eu quero me afastar. É mais do que regras. Então ele vem e fala sobre a justiça. O Espírito Santo vem para convencer da justiça. A justiça é a qualidade do caráter de Jesus quando Ele esteve aqui na terra. Ele foi perfeito. Toda a ação de Jesus, todos os motivos pelo qual Ele agiu, todos os atos de Jesus estavam justos, sempre de acordo com a vontade do Pai. Portanto, Tiago 4,7, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós.
cumpram a justiça de Jesus, para que o diabo não tome conta do seu coração. E o juízo, o diabo está lutando uma batalha perdida. Quantos de nós já falou assim: meu Deus, esse mundo não tem solução? Pode saber que você falou uma verdade. E não tem, amados. Só que aquele que está em Cristo, ele vence o mundo. Amém ou não amém? Então o diabo está lutando uma batalha perdida. Em breve, Romanos 16, 20 diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Mas o que acontece? Porque nós temos medo quando acontecem sinais. Os sinais acontecem, amados, desde o início da igreja. Desde o início da igreja tem guerras, desde o início da igreja tem situações com a natureza, desde o início da igreja existem muitos sinais. E todos esses sinais levam ao quê? A nós entendermos, acreditarmos e crermos no Senhor Jesus, porque Ele voltará. Por que tanto medo? Por que tanta aflição do povo de Deus com o que está acontecendo? Nós precisamos buscar o Senhor, amados, senão nós vamos dar terreno. Nós vamos dar terreno para o inimigo fazer o que quiser da nossa mente, nos deixar completamente perdidos. E aonde começa? Quando cada um tem uma ideia, quando cada um tem uma perspectiva de evangelho, começa uma discussão entre os irmãos. E agora eu quero seguir no livro de Efésios, nós vamos seguir ali, porque do 17 ao 21, essa passagem de Efésios, nós podemos considerar ela, vamos considerar ela uma guerra espiritual. Por quê? Porque quando ele começa dizendo ali, Paulo começa dizendo: assim eu digo a vocês, o Senhor, insisto, que não vivam mais como gentios, mas que vivem a inutilidade dos seus pensamentos, e eles estão obscurecidos no entendimento. Então a vaidade dos pensamentos mais o entendimento obscurecido resulta no quê? Quando o que é mais importante é o que você pensa, quando é mais importante, o que mais vale é a sua opinião, é a sua justiça própria, aquilo que a sua mente vive, não a mente de Cristo em você. E quando o seu entendimento está obscurecido, quando a palavra de Deus já não é clara. Por que a palavra de Deus não é clara? Porque há um afastamento do Espírito Santo. Porque Deus não é um Deus de confusão. Como que você está confuso? Como que a igreja não pode estar confusa? A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. O que acontece é que a vaidade dos nossos pensamentos e a nossa ignorância em relação à palavra de Deus, ignorância, amados, no sentido de não buscar o entendimento, somente o que eu ouço, sabe, os fast food daí de internet, mas não o aprofundar da palavra de Deus. Isso resulta em uma separação da vida que Deus concede a nós, e aonde começa a gerar uma dureza de coração. Sabe aquelas fases que a gente está assim: não estou sentindo Deus está tão longe. Isso não começou no mesmo dia que você sentiu esse esfriamento, não começou no mesmo dia em que gerou essa dureza no coração. Você sentiu isso numa segunda-feira, não começou na segunda-feira. Isso você já está dando terreno para o inimigo te esfriar, você já está dando terreno para o inimigo te afastar. Quando nós esfriamos, amados, nós começamos a gerar uma dureza no nosso coração ao ponto de ignorar e de deixar de viver o que aprendemos de Cristo. Quantos de nós fomos evangelizados, ministrados de todas as formas, mas no momento em que decidimos, nós não decidimos por Cristo? É a mesma coisa que acontecia com os Efésios. Paulo teve que escrever e chamar a atenção deles. Lá, esse povo, ele era um povo muito esquisito, muito herege. A igreja estava com muitos hereges, por isso que Paulo precisou ser mais incisivo na palavra dele em relação aos Efésios.
Mas o produto final de toda a perda dessa sensibilidade no Espírito Santo gera a dureza de coração, e não vivemos então o plano de Deus. Sabe aquele negócio de vir à igreja por vir à igreja? Só não batemos cartão porque não tem cartão ponto ali. Deixamos de vir à igreja por qualquer outro motivo. Deixamos de vir no culto por qualquer outro motivo. Qualquer coisa é mais importante. Sabe, amados, ninguém obriga ninguém a fazer o que não quer. A questão é que aqui é um lugar onde Deus está, mas Deus está na minha casa, verdade. Só que aqui é um lugar onde a igreja do Senhor Jesus se reúne para que um venha ajudar o outro. Quando você chega aqui e você não está bem, existe uma dureza no seu coração, existe uma oportunidade de muitos templos do Espírito Santo, em você chegar e dizer: eu preciso de ajuda, eu estou duro de coração, eu não estou crendo mais. Mas se nós não nos humilharmos, não demonstrarmos arrependimento e buscarmos no Senhor e na igreja do Senhor Jesus, não estou dizendo para você contar a sua vida para todo mundo, não é isso, mas é entregar o seu coração para o Senhor. E aqui, culto é uma das maiores oportunidades que nós temos para chegar ao Senhor. Às vezes, amados, são as únicas 2 horas que você está na presença do Senhor durante a semana toda. E quando nós estamos duros de coração, quando nós não estamos vivendo uma sensibilidade com o Espírito Santo, qualquer coisa faz eu não vir não vir mais. Agora eu me perdi na matemática, mas quando eu falto um domingo, quantos domingos eu fico daí quantos dias eu fico sem vir na igreja? Quando eu falto um domingo? 15? E 2 domingos? 21. 14 e 21. 7, 14, 21 e 28. Então, se você faltar 3 cultos no mês, não precisa ser parelho, tá? Não precisa ser em sequência. Quantos dias você deixou de vir a cultuar junto com a igreja do Senhor? Por que isso, amados? Porque nós não estamos ouvindo o Espírito Santo. Estamos ouvindo mais qualquer outra coisa, só não as obras do Espírito, porque Ele veio para nos convencer. E indo para o final, mas não terminando, o diabo, quando ele começa ali em 60, na década de 60, o povo era muito assustado quando dizia satanismo, quando falava do diabo, né? Aquele negócio era a igreja expulsando demônio que para tudo que era lá, dizia: meu Deus. O que acontece? Ele começa a se reajustar, a se reprogramar, e ele começa a trazer o satanismo. Ele abre portas, o satanismo não como algo ruim, algo mal, mas ele começa a trazer como um satanismo filosófico, quase religioso. E ali ele começa a trazer muita confusão no meio da igreja. E começa muita confusão, por quê? Porque os irmãos deixaram a sua mente como um terreno para as obras dele. Teve em Filipos, Paulo e Silas estavam indo para um tempo de oração, para um monte de oração, e uma menina que adivinhava seguia eles. Essa menina adivinhava e gerava muito lucro, né, para alguns empresários, não sei, lá de Filipe. Mas Paulo vem e expulsa aquele demônio, e aquela menina não adivinha mais. E Paulo e Silas são presos, porque aquela menina, usada por Satanás, fazia bem aquele lugar.
Então nós temos que ter cuidado, amados, porque o diabo, como Paulo falou, ele se transforma até em anjo de luz. Ele vem como o melhor amigo seu. Ele vem como um trabalho que no fim das contas não é muito ético, mas te gera bastante grana. Ele vem com negócios que não são éticos, mas é só depois eu paro. E isso a gente vai dando terreno, e ele vai usando até que ele chega e nos destrói, porque ele quer a nossa mente. Quando ele tomar conta da nossa mente, ele toma conta do nosso coração, ele toma conta da nossa vida, e toma conta da nossa família, e aí é uma destruição total. Guerra espiritual são batalhas diárias de argumentos para o seu convencimento. O diabo, ele tenta todo dia te convencer daquilo que ele quer que você seja convencido de que está certo. Quando a palavra de Deus diz algo, você está convencido de algo que a palavra de Deus diz ao contrário, é Satanás tentando entrar na tua mente, seja qual for, benefício próprio ou não. Se está longe da palavra de Deus, se está longe das obras do Espírito, não vai, é cilada. Isso eu sei, é o óbvio, mas às vezes nós precisamos falar o óbvio. Às vezes é preciso falar o óbvio. 2 Timóteo 4,3 diz: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, e pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Coceira nos ouvidos, para eu ouvir, para alguém que interprete a palavra segundo a minha vontade, segundo o meu querer, e isso dar terreno para o inimigo. Aonde que lá em Joel 2 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Sabe, amados, o Evangelho é a palavra de Deus, mais do que a necessidade de você ser convencido, porque o que nós podemos chegar é até o teu ouvido. O que um pregador, um pastor pode falar, chega até o teu ouvido. Quem convence você é o Espírito Santo. E se você está afastado, dificulta. Porque você quer, muitas vezes, nós queremos um convencimento, mas o que o Senhor quer é uma transformação, uma conversão genuína no poder do Espírito Santo, porque Ele é que convence do pecado, Ele é que convence da justiça, e Ele é que convence do juízo. Não somos nós que dizemos o que é pecado, o que é justiça e o que é juízo, é a palavra de Deus, e Ele quer nos convencer disso. Deixa eu pular aqui no 25, Efésios 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furtes mais, e ele vai falando. No 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Mentira, ira, entristecer o Espírito Santo e o perdão. Quem mente bastante, por que mente? Graças a Deus, nenhum mentiroso.
Mas por que se mente? Na grande maioria, e na maioria das vezes, quando eu menti, era para ter benefício próprio ou para não me incomodar. Então uma mentirinha, para não me incomodar não faz mal, Deus entende. A ira, por que se ira? Por que você fica irado? Porque você pode estar observando uma injustiça. E essas obras são obras da carne, que leva o homem a dar lugar ao diabo. Não entristecer o Espírito Santo. A nossa vontade que define a nossa vida. A gente ora o tanto que quer. Verdade ou não? Você ora o tanto que você quer? Sim ou não? Você que decide quanto que quer orar? Sim ou não? Agora não precisa responder, mas quanto que você tem decidido em orar? A gente que decide o quanto que a gente lê a Bíblia, sim ou não? Qual tem sido a tua decisão? Quanto tempo tu tem decidido em buscar o Senhor através da leitura da palavra? A gente que decide quanto que a gente ama o próximo, sim ou não? Quanto que você tem decidido em abrir mão da sua justiça própria, da sua vontade, do seu individualismo para amar o próximo? Então são coisas, amados, que nós decidimos, o quanto que nós nos aproximamos e vivemos a obra do Espírito Santo. E Paulo termina esse capítulo com a questão do perdão. Porque muitas vezes nós queremos, de forma desesperada, mudança em nossa vida. E a palavra de Deus fala muito sobre isso, sobre essas mudanças da nossa vida através do perdão. Perdão, infelizmente, ele não muda a pessoa, ou o algo, ou a situação que te feriu, que machucou. Ela não muda. O perdão não te faz esquecer, infelizmente. Você perdoa, mas fica lembrando, não esquece, verdade ou não? Então, do que vale a pena perdoar se eu fico lembrando? Do que vale a pena eu perdoar se a pessoa não vai mudar? Pedro, quando ele chega até Jesus, ele pergunta para o Senhor: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar no dia? E o que Jesus responde? Acho que nós vamos ter que abrir uma aula dominical. O que ele responde? 70 vezes 7. A pessoa vai... Quanto que dá isso na matemática? 490? Uma pessoa vai errar, vai te magoar, vai te machucar 490 vezes no dia? Às vezes sim. Porque você pode lembrar 490 vezes daquela situação. E cada vez que você lembrar, abre uma oportunidade de você perdoar. E cada vez que você lembrar, abre uma oportunidade de você ser curado. E cada vez que você lembrar, abre uma oportunidade de haver libertação na sua vida. E cada vez que você lembrar, abre uma oportunidade de você perdoar. E cada vez que você lembra, você se aproxima mais de Cristo, porque você perdoa e faz a vontade de Deus. Perdoe 70 vezes 7. E cada vez que você vai perdoando, é uma oportunidade de cura, de libertação. O perdão não vai ser a solução de uma só vez, amados. Não vai ser, você perdoou e esqueceu e tudo. Não, o perdão vai trazer oportunidades. Vai ser um sacrifício diário, que precisa ser praticado. Para quê? Para que você receba de Deus o que Ele tem para você. Ele não pode entregar o seu melhor em um coração que ainda não está totalmente curado, sarado. Assim como Ele não pode entregar tudo, o seu melhor, a uma mente que ainda tem dado lugar ao diabo. E isso é uma guerra diária. É um dia depois do outro. Um dia depois do outro. Meu Deus, é muito cansativo. Até que você chegue à plenitude da obra do Espírito Santo na sua vida. Então não vai ser mais cansativo, não vai mais ser fardo orar, separar tempo de oração, separar tempo de palavra, separar tempo de jejum, porque vai ser prazeroso
estar perto do Pai. Se hoje é cansativo separar tempo de oração, se hoje é cansativo, se é muito sacrifício você separar 1 hora de oração no seu dia, se é outro dia, agora graças a Deus, a coisa tem embalado, glória a Deus. Mas outro dia, eu fui dar uma revisada, que tem como, no seu celular, até faça esse exercício hoje à noite. Olha ali no teu telefone, quantas horas você ficou essa semana? Quantas horas você ficou essa semana? Tem como olhar ali. E quantas horas você ficou na presença de Deus? Rapaz, quando eu fiz esse exercício, alguns meses atrás, Jesus, Maria e José, e eu entrei na presença de Deus, e comecei um jejum de 21 dias, de uma consagração ao Senhor, e sai fora, diminui muito, de algumas redes sociais, eu até saí, porque eu disse, não, meu Pai, tu não merece isso, tu merece muito mais do que eu estou fazendo. E aquele fardo, nos primeiros dias, de separar 1 hora de oração, de separar a palavra, de leitura da palavra de Deus, e separar tempo com o Senhor, começou a gerar um prazer, que hoje não é possível mais ficar sem. É igual tu não comer. Então, nós precisamos de estar na presença do Senhor. E antes que você se levante, quando nós lemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele não está brincando. Nós precisamos buscar o Espírito Santo na nossa vida. Outro dia, eu fui fazer uma visita, e antes de fazer a visita, estava tudo marcado, tudo certinho. Antes de fazer a visita, o Senhor me chamou a atenção e pediu um jejum. Vai em jejum. E daí eu fui, meu Deus do céu, que jejum é aquele? A cabeça parecia que ia explodir. Mal, canseira. Alguém já apanhou de brigadiano? Nunca apanhou de brigadiano? Eu também não sei como que fica o corpo, mas tem, né? Parece que eu apanhei de um brigadiano. Dor, o dia todo, mal. Mas de tarde eu fui naquela casa. E daí, quando eu cheguei naquela casa, eu vi por que eu precisava estar preparado. Amados, às vezes eu fui na casa de alguém, mas às vezes na minha casa, eu vou ungir a minha casa, e aquilo arrepia aqui ainda tem bastante, arrepia daqui até a unha do pé, porque o diabo nos odeia. A Marissa veio falando hoje no carro, que ela leu uma passagem bíblica, e ela ficou com ódio do diabo. Eu disse, beleza, é isso aí, não fica com dó do diabo, né? Quando a gente é criança, quando eu era criança eu dizia, mas por que é só Deus perdoar o diabo, está resolvido todos os problemas? Mas a gente é criança, odeia o diabo, é isso aí, mano. Mas ele nos odeia, e nós precisamos estar preparados para todas as lutas. Você ama a sua família? Sim ou não? Lute pela sua família. Quem aqui daria sua vida pelos seus filhos, sua esposa, seu marido, seus familiares? Quem aqui daria sua vida? É fácil de nós darmos a nossa vida, entregarmos a nossa casa na presença do Senhor todos os dias. Coloca de pé. E eu quero pedir para que as famílias se reúnam. E nós já vamos orar, pedir que o Senhor ministre em nossa vida, e nós já vamos orar pelas nossas famílias, e depois eu quero lançar um desafio à igreja. Existe muita coisa a se fazer ainda pelo reino de Deus, amados. O Espírito Santo precisa estar dentro dos nossos lares, a presença de Deus precisa estar dentro dos nossos lares, para que nós possamos estar fortalecidos e enfrentar as nossas lutas, e enfrentar as nossas dificuldades. Se está tudo dando errado na sua casa, busque o Senhor. Se está tudo dando certo na sua casa, busque o Senhor. Se as pessoas não estão se amando dentro da sua casa, busque o Senhor. Se as pessoas estão muito bem, busque o Senhor. Não dê brecha ao diabo, não dê brecha à oportunidade
do diabo tentar entrar e o terreno da sua vida, o terreno da sua mente, ser tomado por ele. Cuida da tua casa, cuida da tua vida, cuida do que o Senhor te deu, cuida do teu ministério, através do Espírito Santo. Lute, é uma guerra diária, mas no Senhor, nós não seremos destruídos. Pode ser que às vezes, como foi cantado e como está na palavra de Deus, às vezes parece que estamos abatidos, mas jamais destruídos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu trouxe, Senhor, para nós essa noite, a palavra, um alerta, Deus, que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, buscando os nossos filhos, buscando os cônjuges, buscando a família do Senhor, tentando tragar, tentando destruir ministérios, tentando destruir amizades, tentando destruir, Senhor, laços familiares. Pai, mas nessa hora, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor venha agora, e os Teus anjos, Senhor, lutem em nosso favor, que, Senhor, a nossa mente e a mente dos Teus filhos seja blindada agora, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que a nossa mente, na nossa mente não tenha espaço, que não tenha espaço para o diabo. Nós rejeitamos da nossa vida em nome de Jesus, rejeitamos do meio da igreja em nome de Jesus. Nós, Senhor, profetizamos que neste tempo, nesse lugar, com esses irmãos e irmãs, o diabo não terá lugar, mas nós escolhemos o Senhor, escolhemos as obras do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Abrimos mão, Senhor, do nosso individualismo, abrimos mão, Senhor, do nosso egoísmo, abrimos mão, Senhor, da nossa justiça própria. Senhor, abrimos mão de nós mesmos para vivermos a vida do Senhor em nós, no nome de Jesus Cristo. Nessa hora, Pai, quando esse pai, essa mãe está clamando pelos seus filhos, esse filho que clama pelos seus pais, Deus, que o Senhor possa trazer salvação dentro desse lar, Pai, no nome de Jesus Cristo, trazer cura no meio desse lar, Pai, dentro deste lar, trazer libertação dentro desse lar, no nome de Jesus, que toda amarra, Senhor, seja desfeita, que toda amarra seja dissipada agora, em nome de Jesus Cristo. Nos levantamos contra o diabo, nos levantamos contra o nosso inimigo, porque sabemos que o Senhor tem ido à nossa frente, e nós temos vencido essa batalha, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós recebemos a palavra do Senhor, que diz que em breve, o Deus de paz esmagará Satanás, debaixo dos nossos pés. E também, Senhor, tomamos posse, quando diz que a graça do Senhor Jesus Cristo está em nós, por isso a alegria está em nós, o amor está em nós, a alegria da salvação está em nós. Senhor, retira a tristeza, retira a depressão, retira a ansiedade, retira, Senhor, os maus desse mundo, Pai, no nome de Jesus, e que a obra do Teu Espírito Santo seja completa e completada em cada um de nós. É o que nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo confirme, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém?